Maracanã lotado arrepia, né? Numa decisão com o Flamengo, então, inesquecível. A antes improvável conquista da Copa do Brasil foi coroada na casa do rubro-negro carioca com uma festa arrebatadora. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil com absoluta justiça, mas a festa rubro-negra não teria acontecido se não fosse a ajuda fundamental do Maracanã. O velho Maracanã, de cara nova, foi fundamental. O Flamengo derrotar o Cruzeiro, ganhar do Botafogo, eliminar o Goiás e chegar ao trunfo decisivo contra o Atlético Paranaense. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil em 2013! Essa final contra o Atlético Paranaense é diferente, porque havia confiança na torcida do Flamengo. Havia sim. O Flamengo tinha uma vantagem, poderia empatar de 0-0, mas também havia um certo medo, um certo receio, muita preocupação. Os rubro-negros chegaram aos milhares, 60 mil pessoas no Maracanã, mas com aquela pulga atrás da orelha. E se hoje aconteceu o que aconteceu contra o América do México, contra o Santo André, havia esses fantasmas. O torcedor foi para a arquibancada, fez muita festa no pré-jogo, muita festa mesmo. Durante o jogo tentou incentivar, mas havia de vez em quando aquele silêncio na arquibancada que é um pouco diferente da atuação sempre dinâmica, sempre muito forte da torcida rubro-negra. Ela ajudava, mas ao mesmo tempo ela tinha um desconforto, um incômodo que travava o torcedor em alguns momentos daquele jogo tenso contra o Atlético Paranaense. Autoriza o juiz, saiu a cobrança no travessão! No travessão do Everton! Quase o primeiro gol do Flamengo, a bola explodiu no travessão! E me chamou muita atenção também o número grande de torcedores do Atlético Paranaense. Tinha muita gente do Paraná. Eram 5 mil torcedores, beirando 6, 7 mil. Era muita gente que gritava muito. Uma torcida muito confiante do Atlético Paranaense. Foi legal ver uma torcida visitante tão atuante nessa primeira final de clubes dentro do Maracanã. E mais legal ainda foi ter dado tudo certo, né? Alguns problemas na venda de ingressos, mas dentro do estádio a paz reinou. Foi um jogo muito tenso, né? Por isso que às vezes havia aquele silêncio no Maracanã. Porque o Flamengo, a torcida do Flamengo, o time do Flamengo, a diretoria do Flamengo, respeitava muito o Atlético Paranaense. E fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, chegou à final, tinha jogadores decisivos na frente, arrancou o empate, mesmo jogando mal na Vila Capanema por 1-1. O Flamengo conseguiu vencer o Goiás fora de casa, mas não venceu o Atlético Paranaense, então havia muito desconforto. E o jogo ia seguindo, o jogo muito mascado, com poucas chances de gol, o torcedor tentando levar o time à frente, às vezes se calava, um contra-ataque aqui, mas os times se respeitavam demais, né? E o 0-0 parecia que seria a realidade do jogo. Eu até cheguei a comentar com o Roger Flores, que comentava o jogo ao meu lado no Sport TV, com o próprio Luiz Carlos, que era o narrador. Está com muita cara de 0-0, que ninguém está se soltando muito e para contra-ataque, os times esperam contra-ataque, as defesas estão muito bem definidas. Então era um jogo de detalhe e que só acabou sendo definido na reta final, quando aí sim, faltando 15 minutos, entrou o elemento do desespero. O desespero acabou sendo decisivo. Hernani, por cobertura, pode chegar no Paulinho, chegou! Paulinho domina dentro da grande área, consegue um grande giro. Paulinho na linha de fundo, cruzamento, Elias! Gol! É do Flamengo! Quando o Flamengo fez o primeiro gol, aos 43 minutos, o gol do Elias, um desespero do Atlético Paranaense, foi com tudo pro ataque, já não tinha mais tempo a perder. Assim mesmo, o torcedor ainda não gritou é campeão, porque faltavam, com os acréscimos, perto de 7 minutos. Se o Atlético fizesse um gol, levaria a decisão para os pênaltis. Então o que aconteceu? A festa mesmo só se consumou com o gol do Hernani, já aos 49. Aí sim, o Maracanã se soltou, se aliviou e veio o grito é campeão. É o gol do título! O brocador determinou! Acabou!
A partir do gol do Hernani, aí foi uma catarse rubro-negra carioca no caso. Aí o Maracanã mostrou realmente a sua cara rubro-negra, do Flamengo. Mas dessa vez sem muitas provocações aos rivais, ao Vasco, ao Botafogo. Era uma festa exclusivamente Flamengo, que foi a primeira final de clube dentro do Maracanã, do novo Maracanã, sem alambrado, sem cerca, sem nada, sem muro. E não houve invasão de torcedores. Os torcedores ficaram do lado de fora, comemorando nos seus lugares, e dentro só a imprensa credenciada, os jogadores, os dirigentes e a comissão técnica do Flamengo e do Atlético Paranaense. Passou no teste o Maracanã, porque não houve aquela invasão que a gente se acostumou a ver durante anos e anos e anos, com alambrado, com muro, com tudo. Agora, sem nada, houve o respeito. Vibre, torcedor do Flamengo! Flamengo campeão! Mais um jogo para a minha história, mais uma final de Copa do Brasil. Foi um ano muito intenso, muito legal. E essa final da Copa do Brasil foi tensa, foi difícil de fazer. A primeira batalha na Vila Capanema, a volta no Maracanã com muita tensão, com muito suspense. Mas o trabalho foi feito, o dever foi cumprido e mais uma vez nós vimos a história.